Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre a obra Poemas aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Hilst, que é uma obra obrigatória para o PAS 3 da UNB. Hilda Hilst foi uma escritora que nasceu em 1930 e faleceu em 2004. Hilda Hilst foi poetisa, cronista, dramaturga e ficcionista, e atualmente é considerada um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX. Aqui eu vou trazer para vocês, durante esses slides, vários fragmentos de textos de crítica literária. E os links para vocês acessarem todos esses artigos estarão na descrição abaixo do vídeo. De uma maneira geral, a crítica literária coloca a Hilda Hilst da seguinte forma, como está no segundo tópico. Hilda Hilst inicia sua escrita no período da literatura moderna, escreve até o que conhecemos por pós-moderno. O que isso quer dizer, gente? De uma maneira geral, a crítica literária vai ver a Hilda Hilst, vocês vão encontrar em várias referências por aí, que ela pertenceu à geração de 45. O que foi a geração de 45? Foi basicamente a terceira, é vista como a terceira geração da poesia modernista na poesia. Então, a geração de 45 é a terceira geração modernista na poesia. Mas, devido às obras que ela escreveu no final, nas últimas décadas do século XX, também há uma vertente da crítica literária que vai colocar a Hilda Hilst como uma escritora contemporânea. Dessa forma, gente, eu acredito que seja muito difícil que o Sebrasp, cobre isso em um item do PAS 3 da UNB, porque poderia abrir muita margem para recursos. Entretanto, eu acredito que é muito plausível nós pensarmos que pode cair um item afirmando que a Hilda Hilst pertenceu à primeira geração do modernismo, o que está completamente errado. A Hilda Hilst não fez parte da primeira geração do modernismo de 1922. Então, eu acredito que é dessa maneira que eventualmente possa cair esse aspecto da Hilda Hilst dentro da história da literatura brasileira. Aqui nesse terceiro tópico tem a explicação de como a obra poética da Hilda Hilst é estudada, né? De uma maneira geral, a gente vai ver o seguinte. Em seus primeiros livros, Hilda Hilst recoloca em cena este caráter oral da poesia, faz uma poesia mais palatável, com uma linguagem simples, sendo mais facilmente entendida pelo leitor. A obra poética posterior de Hilst, de 1974 a 1995, será feita de verticalizações e desdobramentos, temáticos e estilísticos, progressivamente mais vigorosos e vertiginosos. Para tanto, muitas vezes a escritora se vale de frases poéticas desestruturantes, de uma linguagem marcada pelas volutas, redemoinhos do pensamento, descentramentos da escrita. Investe numa linguagem cada vez mais trabalhada e precisa, num ritmo cada vez mais cortado ou alongado, na invenção de palavras. Então, de uma maneira geral, a gente pode colocar dois momentos da poesia dela, né? O que vai até antes de 1900, nos primeiros livros dela, né, que vai colocar em cena um caráter mais oral, de uma poesia mais palatável, com uma linguagem relativamente mais simples, sendo mais facilmente entendida pelo leitor. E a partir de 1974, ela vai investir numa linguagem cada vez mais trabalhada e precisa, num ritmo cada vez mais cortado ou alongado, e na invenção das palavras. Aqui na continuação, os principais temas que ela abordou, né, alguns temas que eram muito recorrentes na obra dela, foram a morte, a loucura, a reflexão sobre a escrita poética, a solidão, o erotismo e a relação entre o ser humano e Deus. Aqui algumas de suas obras marcantes, juntando aí poesia, prosa, tem poesia, prosa e teatro, né? Eu selecionei algumas obras dela marcantes. Algumas obras marcantes foram Presságio, de 1950, Ode Fragmentária, de 1961, O Verdugo, de 1969, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, de 1974,
A Obscena Senhora D, de 1982, e do Desejo, de 1992. Para que vocês tenham um entendimento melhor da obra que vai cair no Paz, é importante que haja uma contextualização um pouco mais detalhada. Poemas aos Homens do Nosso Tempo pertence à obra Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, de 1974. O livro é visto pela crítica literária como um ponto de amadurecimento dentro da obra poética de Hilda Hilst. Poemas aos Homens do Nosso Tempo é um conjunto de poemas composto por 17 poemas e alguns deles são dedicados a grandes nomes da literatura, como Federico Garcia Lorca. Esse conjunto de poemas foi publicado durante o período da ditadura militar no Brasil e apresentou profundas críticas ao poder vigente na época. Segundo Leitão, a resistência hilstiana presente nos seus poemas encontra-se na confiança restituída à palavra poética e, por assim dizer, no diálogo efetivo do poeta com os homens do nosso tempo, convocando-os sob a imagem de um pássaro-palavra, à liberdade, à compaixão e ao enlace fraterno. Então, após essa breve contextualização, só para complementar aqui, esse conjunto de poemas é como se fosse uma espécie de capítulo dentro de Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, uma parte do livro, vamos dizer assim. Eu selecionei aqui para vocês três poemas que compõem Poemas aos Homens do Nosso Tempo, que é do conjunto de 17 poemas. Afinal, se eu fosse analisar os 17 aqui com vocês, não seria uma aula acabaria sendo um vídeo de várias horas para analisar todos os poemas. Como vocês podem notar, os poemas não recebem um título específico, eles são numerados em algarismos romanos. O primeiro poema é uma homenagem a Alexander Solzhenitsyn, espero ter falado o nome dele de forma adequada, que é o seguinte: Senhoras e senhores, olhai-nos, repensamos a tarefa de pensar o mundo, e quando a noite vem a contrafação dos nossos rostos, rosto perigoso, rosto pensamento, sobre os vossos atos. Há muitos os poetas lembrariam que o homem não é para ser engolido por vossas gargantas mentirosas. E sempre um ou dois dos vossos engolidos deixarão suas heranças, suas memórias. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Cantando o amor, os poetas na noite repensam a tarefa de pensar o mundo, e podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente no amante fazedor da palavra do que na mão que esmaga. A ideia é ambiciosa e santa, e o amor dos poetas pelos homens é mais vasto do que a voracidade que vos move, e mais forte há de ser quanto mais parco aos vossos olhos possa parecer. Aqui um trecho também de Leitão 2018. O segmento primeiro do poema, como uma espécie de abertura, dispõe as linhas mestras do seu canto poético, que serão retomadas e desenvolvidas ao longo dos demais. É dedicado ao escritor russo e ganhador do Nobel em 1970, Alexander, não consigo falar seu sobrenome, infelizmente. Por sua postura crítica em relação ao regime de Stalin, ele acabou sendo condenado aos campos de trabalhos forçados, realidade a qual denunciou em algumas de suas obras, e o ano de 1974 marca o seu exílio da União Soviética, que se estenderia por 20 anos. Então, gente, temos aqui, também é importante destacar para vocês que no poema vai ser recorrente que algumas palavras sejam escritas completamente em letras maiúsculas, como no caso deste poema, segmento ou fragmento, do poema, ideia. A ideia, meus senhores, eu selecionei para vocês aqui esse trecho. A ideia, meus senhores, e essa é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas. Temos aqui uma comparação em que a gente pode entender essa ideia, como uma poesia, como referente à poesia, a ideia dos poetas, é mais brilhosa, o ideal dos poetas, da poesia é mais brilhosa do que o brilho fugaz de vossas botas.
E aqui, gente, vossas botas pode acabar sendo interpretado, essa expressão, vossas botas, é uma expressão que pode ser interpretada como uma referência ao poder autoritário vigente na época, né? E cantando o amor, os poetas na noite repensam, depois a gente vai explorar essa metáfora da noite, repensam a tarefa de pensar o mundo. E podeis crer que há muito mais vigor no lirismo aparente, no amante fazedor da palavra. Então, a gente vai retomar na parte da análise essa metáfora da noite, mas eu quis destacar isso aqui com vocês. Vamos ao segundo poema. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem, reis, ministros e todos vós, políticos, que palavra além de ouro e treva fica em vossos ouvidos? Além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens, entre os vossos dentes. Para quem não sabe, rapacidade significa inclinação ou tendência para roubar, e aqui a gente vê de forma evidenciada reis, ministros e políticos, né, representando o poder vigente, e essa crítica, essa ganância, né, essa opressão que esse poder vigente exercia, né? Porque que palavra além de ouro e treva fica em vossos ouvidos, né? Além de vossa rapacidade, o que sabeis da alma dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. Então, uma profunda crítica política, né? Temos aqui neste poema. Crítica política muito profunda sobre o poder vigente na época. E aqui no 10º fragmento, coloco para vocês aqui, 10º poema, Amada vida, que essa garra de ferro imensa que apunhala a palavra se afaste da boca dos poetas. Pássaro palavra, livre, volúpia de ser asa, na minha boca. Que essa garra de ferro imensa que me dilacera, desapareça do ensolarado roteiro do poeta. Pássaro palavra, livre, volúpia de ser asa, na minha boca. Que essa garra de ferro calcinada se desfaça diante da luz intensa da palavra. Palavra livre, volúpia de ser pássaro, amada, vertiginosa, asa. Então a gente tem aqui o eu lírico aqui mais uma vez, o eu lírico desses poemas acaba trazendo essa profunda crítica, né, a esse poder, essa opressão que tirava a liberdade da época. Aqui na análise eu destaco para vocês o emprego constante do verso livre. O conjunto, também destaque o conjunto de poemas que compõem Poemas aos Homens do Nosso Tempo, apresenta uma profunda crítica política. A obra também discute, por meio do uso de diversas figuras de linguagem, principalmente a metáfora, o papel dos poetas e da poesia no mundo, especialmente em tempos de opressão. Eu selecionei também 2 trechos de crítica literária para vocês. É do texto de Leitão, 2018, que afirma que a gente encontra o seguinte: ao longo do poema, a imagem da noite configura-se como a metáfora de um tempo nefasto de opressão, de violência brutal, de desamparo humano, de ambição desenfreada, de contrafações, de gargantas mentirosas, de um poder hostil e agressivo, o qual engole e, por extensão, subjuga os homens. Neste contexto, eis então o papel primordial que cabe aos poetas. Repensamos a tarefa de pensar o mundo. Aqui a gente vê de maneira... É preciso que vocês tenham entendimento que a imagem da noite vai configurar uma metáfora de um tempo nefasto, de opressão. Vai ser essa referência, esse tempo nefasto, de opressão, de violência brutal, de desamparo humano, de uma ambição desenfreada, né? Na sequência aqui, também do texto de Leitão 2018, o segmento 10º pode ser considerado uma verdadeira ode à poesia, ou seja, um canto de louvor à poesia, um louvor à poesia. Personifica na imagem livre e voluptuosa de um pássaro a todo o seu sortilégio de vida e o seu poder fecundo e luminoso perante as forças esmagadoras que tentam dizimá-la. Aqui já é um trecho da matriz de referência do Pais 3, que no campo social as estruturas de organização excludentes oprimem, matam, segregam.
que pode ser percebido nas obras Entendo o que é Racismo Estrutural, Canal do Preto, e nos poemas A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade, Quebranto, de Cult, Esses Chopos Dourados, de Jorge Vanderlei, e Poema Aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Hilst. Na organização das sociedades, as estruturas de poder dos governos devem ser pensadas e problematizadas, como evidenciam os textos sobre a violência, partes 2 e 3, de Hannah Arendt, e Necropolítica, de Achille Mbembe. Espero ter falado esses sobrenomes adequadamente. Ou seja, um fragmento da matriz de referência do PAIS 3, mostrando como as estruturas, como o poema também acaba discutindo as estruturas de organização excludentes, né, e opressoras da sociedade. E como pode cair no PAIS, né? Pode cair a análise morfossintática, interpretação de um dos poemas ou de diferentes fragmentos de poemas aos homens do nosso tempo, e o diálogo com o contexto histórico em que a obra foi produzida, ou seja, há várias possibilidades, né, um profundo diálogo com o momento ali em que a obra foi publicada e produzida, né, há esse diálogo muito evidente ao contexto histórico. Então é importante vocês terem atenção a esse contexto histórico aí da Guerra Fria, né, da ditadura militar do Brasil, todo esse contexto, principalmente do pós-guerra, vamos dizer assim. As reflexões presentes nos poemas Consoada, de Manuel Bandeira, Soneto, de Ana Cristina César, Poema aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Hilst, e A Noite Dissolve os Homens, de Carlos Drummond de Andrade, trazem elementos que complementam os diferentes olhares sobre as relações entre indivíduo e cultura. Que é importante só destacar para vocês que na matriz de referência do PAIS, ora vai aparecer Poema aos Homens do Nosso Tempo e ora vai aparecer Poemas aos Homens do Nosso Tempo, mas é a referência à mesma obra, que é a obra que estamos estudando aqui no slide, nesses slides, nesta aula. O Poema aos Homens do Nosso Tempo, de Hilda Hilst, Quebranto, de Cult, e Maria de Conceição Evaristo são exemplos de obras que permitem a discussão crítica sobre as relações de poder. Na prova de redação, pode servir de base para a produção de um texto dissertativo argumentativo ou de uma carta sobre a importância da literatura para combater a noite. E aqui a noite, eu coloquei a noite entre aspas para fazer uma referência ao sentido metafórico, né, da noite, né, dentro do poema, como uma referência a um tempo nefasto de opressão, de violência brutal, de desamparo humano, de ambição desenfreada. Tá bom, gente? Então é isso. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar nos comentários abaixo. Tá? Até a próxima aula, gente.